Opa pessoal, muita gente me pergunta qual a melhor lente para fotografar paisagem. Que lente comprar para fotografar paisagem, fotografia outdoor, lente para levar em viagem, né? Qual é o melhor segmento, o melhor tipo de lente para você fazer esses tipos de fotografia? Que características que essas lentes precisam ter? Vamos ver isso agora? Meu nome é Eduardo Moreto e seja muito bem-vindo ao canal Aventura Fotográfica. Pessoal, se você não é inscrito, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações e já vai deixando o seu like para que o nosso vídeo ganhe relevância. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, levando em consideração valores, dólar hoje em dia, é custo-benefício. Então é tentar ter uma lente com a melhor qualidade, com o preço mais acessível possível. E tem um segmento de lente que eu chamo de lentes do segmento X, mas vamos ver agora então o que é exatamente essas lentes do segmento X. Que características que essas lentes precisam ter? Bom, eu estou com essa lente aqui da Canon na mão, que é uma 70-200, que eu considero aí uma lente dessa categoria X. E eu vou me basear nela para a gente ver que características que eu acho que são importantes para esse tipo de fotografia. Então, a primeira coisa é a lente tem que ser zoom. Por que tem que ser zoom? Porque ela cobre várias distâncias focais. Então, se eu for ter lentes de distância focal fixa, as primes, para cobrir de 70 a 200, eu vou ter que ter pelo menos duas lentes, pelo menos, duas ou três. Então, isso vai significar mais gasto, você vai ter que comprar mais lentes e mais peso para você carregar. Você teria que ter aí pelo menos uma 100 mm, uma 250, alguma coisa assim. Então, zoom. A segunda característica que eu acho importante e que muita gente que está começando na fotografia acaba que atropela isso, não sabe direito e compra lente que não tem essa característica, que é o estabilizador. Então assim, se você tem uma câmera que tem um sistema de estabilização muito bom, você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas se a sua câmera não tem esse sistema, então é fundamental você ter uma lente com estabilização. O que é isso? O sistema de estabilização ele vai fazer com que você, se você der uma pequena tremidinha, qualquer movimento que possa borrar a imagem, que possa fazer com que a imagem perca a nitidez, ele corrige isso. Então isso pode ser corrigido tanto na própria câmera ou aqui na lente. Então, assim, na verdade, eu sempre compro câmera com estabilização. Porque se você der uma tremidinha na hora H e não perceber, você perdeu a foto, perdeu o momento. Terceira característica, motor de foco. Por que motor de foco? Motor de foco, se ele for bem rápido, isso realmente auxilia para você não perder determinados momentos. Vamos supor que você está aí numa floresta, fazendo fotos de natureza e tal, de repente aparece um baita pássaro super colorido, lindo e tal, e ele faz uma pose e você vai dar o clique, e isso auxilia. A velocidade com que a lente consegue atingir o foco. É o motor de foco interno da lente. Essa lente tem um motor USM, que é uma nomenclatura da Canon, cada marca tem a sua nomenclatura, que significa Ultrasonic Motor. Então é um motor bem rápido. E muita gente acha também que o motor tem que ser o mais silencioso possível, realmente. No caso de você fazer filmagem, eu acho que esse barulho pode interferir, principalmente se o microfone estiver acoplado ali junto à câmera. A quarta característica que eu acho muito importante para esse tipo de fotografia é a lente possuir vedação. Vedação contra intempéries boa. Por quê? Porque você vai estar em contato com umidade, às vezes você está perto de uma cachoeira, tem aquele vaporzinho de água que às vezes você nem percebe. Você vai estar em contato com poeira, estrada de terra, enfim. E isso pode penetrar na lente, essa umidade ou essa poeira, e aí causar fungos, enfim, depois você tem que mandar abrir, limpar. Então, é a própria sobrevida do equipamento. E essa vedação, obviamente,
ela está na própria estrutura de construção da lente. Essa lente é uma lente que tem uma ótima vedação, né? Ela é construída em liga de magnésio, né? Ela tem partes de metal, partes de borracha, muito bem vedadas, né? E o interessante é que o tambor interno, quando você mexe no anel de zoom, olha aqui, ele não é projetado para fora. Ele continua dentro desse tambor externo, né? Do invólucro externo da lente. Então ele não é projetado para fora. Ao contrário dessa outra lente aqui, olha aqui, né? É uma teleobjetiva também, uma 55-250, uma lente mais comum, né? E perceba aqui, ó, quando eu mexo no anel de zoom, olha o que acontece, né? O tambor interno, ele é projetado para fora. E isso, queira ou não queira, vai fazer com que essa pequena abertura entre os tambores fique exposta, né? Apesar de ser muito bem construída, né? Essa lente, isso aí, essa pequena abertura pode sim entrar alguma coisa, né? Então ela fica mais exposta. E assim, não tem a mesma qualidade de vedação dessa lente, que é uma lente, né, assim, de uma categoria superior. É uma lente comum, tá ok? Então é isso, vedação, muito importante. É a própria sobrevida do equipamento, né? E também evita dor de cabeça, aí tem que fazer limpeza, tem que pagar por serviço, enfim. Aí você fica mais tranquilo também. Bom, a quinta característica, é claro, né, qualidade. A lente tem que proporcionar uma imagem de qualidade, uma imagem o quê? Nítida, cristalina, né? Ela tem que ter um contraste bem definido, as cores têm que estar um pouquinho mais saturadas do que uma lente comum, né? Fica aquela imagem viva, né? Bonita. E a última característica, pessoal, que é, né, muito importante, é a abertura do diafragma, né? Quanto de luz vai estar passando por essa lente, chegando no sensor. Então, assim, muita gente acha que uma lente top, né, precisa ser muito clara, muito brilhante, com uma abertura bem grande, tipo f2.8, f1, f1.2, 1.8, enfim. Claro, isso é muito bom porque você tem recurso de trazer muita luz na hora que é necessária essa condição, né? E eu já tive várias lentes assim, já tive 24-70 2.8, 35 fixa, né, Prime 1.2, enfim, já tive várias lentes e eram lentes top. Essa lente aqui, no caso, ela é f4 constante, ela é f4, tanto no 70 quanto no extremo zoom, né, no extremo da teleobjetiva, que é 200. Então isso é muito bom, porque lentes mais comuns, elas têm uma variação, e no extremo zoom abrem menos, né? Então isso ajuda muito. E a pergunta é essa, né? Você precisa, para fotografar paisagem, você precisa de uma grande abertura? E eu digo o seguinte, pela minha experiência, fotografando com lentes com grande abertura, ou essa daqui, que é uma f4, você não precisa. Por quê? Porque você vai querer sempre, né, numa fotografia de paisagem, você vai querer nitidez nos planos, você vai querer que os planos de fundo apareçam, que todo o cenário apareça. E quanto mais você abre a lente, mais você borra, né? Mais você desfoca, perdão, o fundo. Você vai ter menos nitidez no fundo. Então, normalmente, né, invariavelmente, fotografia de paisagem, você quer que o ambiente todo apareça com nitidez, que todos os planos, do primeiro plano ao plano de fundo, apareçam, né? E, claro, se você quiser desfocar o fundo por algum motivo, com F4 você desfoca, não tem problema. Outro lance é o que? É o tripé. Quem faz fotografia de natureza está sempre com o tripé na mão, porque a gente gosta de fotografar o nascer do sol, o pôr do sol, e você, né, por melhor que seja a estabilização aí de lentes e câmeras hoje em dia, você acaba usando o tripé, né, para ter firmeza, segurança, tranquilidade no processo. Então o tripé, né, faz com que você possa trabalhar com velocidades bem lentas de obturação, então você compensa essa falta de abertura, né, da lente. Aí o cara fala, não, mas eu quero fazer fotografia do céu à noite, né, que precisa de uma abertura. Não, realmente, você precisa de uma abertura. Mas com F4 você faz uma foto, olha só essa foto que eu fiz aqui, que é uma foto feita em São Francisco Xavier, exatamente com uma lente F4, que é uma 16-35, que é exatamente essa lente aqui, uma 16-35, que também é F4 constante,
E foi com essa lente que eu fiz, então, essa foto. E perceba, pessoal, uma foto que chegou numa qualidade incrível, o céu está tudo bem aparente, as luzes estão muito bem captadas. A não ser que você queira ser um fotógrafo especialista em astrofotografia, que você, né, queira desenvolver isso ao máximo. Então, aí existe até câmera que é dirigida para esse segmento. Então, você já vai pensando nisso, né? Comprar uma câmera e lentes com uma baita abertura. Agora, se é para fazer fotografia de vez em quando do céu, tranquilo, você vai fazer. Então, moçada, é nesse tipo de lente que eu tenho investido ultimamente, né? Essa aqui é uma lente para DSLR, né? Então, essa aqui também é para DSLR. Eu tenho outras para DSLR. Mas eu já comprei uma câmera mirrorless e comecei a comprar lentes com essa característica de uma abertura aí f4 constante, né? E falando de qualidade, tanto essa quanto as lentes para mirrorless, né, que são as RF, no caso da Canon, olha, a qualidade é excelente, né? A qualidade de imagem, de saturação de cor, qualidade de contraste, né? De nitidez, não tenho o que falar, é muito boa. Vamos ver aqui dois exemplos, duas fotos que eu peguei, né? Peguei duas fotos aqui que eu fiz em Salvador. Então veja a primeira, que eu fiz com uma 16-35. Olha só, pessoal, a qualidade das cores, né? A nitidez dessa cena, né? O contraste, como está perfeito, né? De luzes, de cores, né? Como está bem saturadinha, as cores vivas, tem vivacidade. Aqui é uma foto aí do elevador Lacerda e os barcos aqui na Cidade Baixa em primeiro plano. Nessa outra foto, uma foto que eu fiz de longe, são duas estátuas de madeira, uma brincadeira aí com o Bavi, que é o grande clássico do futebol baiano, né, que é o Bahia e o Vitória. Então, cada boneco aí de madeira com um uniforme, né, um do Bahia e um do Vitória. Então veja a cor, a textura, né, a textura da parede, a textura do próprio boneco, né, da própria estátua, né, as cores, a saturação dessas cores. Então, assim, imagens perfeitas, não há o que falar. Então, pessoal, essas lentes que eu falo que são lentes do segmento X, são nada mais do que? São as lentes, uma espécie assim de linha top B. Ou seja, você tem a linha top, no caso da Canon, por exemplo, que é chamado L, né? E tem esse anelzinho vermelho, né? São as top. Só que não com abertura máxima. E isso faz muita diferença e isso é o pulo do gato. Então, nada mais que eu brinco aí, que eu falo segmento X, é isso. São as top, só que com abertura menor, né? Uma linha que tem uma abertura um pouco menor. E assim, tem um pouco de diferença na construção, né, dos elementos, dos conjuntos ópticos que estão dentro da lente. Na verdade, pessoal, deixa eu já aproveitar e falar o seguinte. A gente fala lente, acostuma falar lente. O nome disso aqui, na verdade, é objetiva, tá? A lente são os conjuntos ópticos, né? São os vidros que estão lá dentro, né? São as lentes convergentes, tem lente de dispersão, enfim. São várias lentes. Essa aqui, se eu não me engano, são 20 elementos em 15 conjuntos, né? E essas top, que tem abertura maior, tem um pouquinho mais de elementos, um pouquinho mais de conjunto. Mas assim, a diferença... Tá ok, é melhor, mas é muito pequeno, Isso não no resultado final. Você tendo técnica fotográfica, você, né, tendo o processo fotográfico dominado, sabendo finalizar bem uma imagem, desculpa, mas não vai fazer uma diferença assim gritante, nem para impressão, entendeu? Então, assim, elas atingem, né, essas top B, elas atingem praticamente a qualidade de uma lente top, né? A top A, vamos dizer assim, né? Isso tudo, essas nomenclaturas eu que estou inventando, né, pessoal? Mas é a top da top, né? Ela chega praticamente junto, então não vale a pena. E aí que está o tal do pulo do gato. Por que o pulo do gato? Por causa do preço. Esse pequeno detalhe da abertura faz toda a diferença. Vamos ver aqui alguns preços, fazer umas comparações. Então, por exemplo, a 70-200, se eu for pegar a top da top, ela é f2.8, tá ok? E ela tá, eu vou dar o preço em dólar, porque fica mais fácil para a gente se basear, né? Que na verdade tudo mesmo, a base é dólar, e se você puder trazer de fora, melhor. Mas ela está hoje nos Estados Unidos
2.100 dólares. Só que se eu pegar essa 70-200 aqui, né, que é a top B, olha só o preço. Ou seja, a mesma lente, 70-200, IS, USM, só que F4, ela está saindo 1.500 dólares. Isso dá uma diferença, pessoal, de 600 dólares. Em reais, isso é 3.100 reais a menos. Faz muita diferença. Se eu pegar essa aqui, tá? A 1635, então vamos ver os preços. Então a 1635, né, top da top, que é F2.8, né? Ela está 2.200 dólares, né, em cotação do dólar de hoje em Nova York. Já essa minha aqui, que é F4, ela está 1.300 dólares. Então, pessoal, é uma diferença de 900 dólares. Ou seja, a diferença de 4.000 mais ou menos, aí 4.650, 4.700 reais. É muita diferença. E mesmo numa lente mirrorless, por exemplo, se eu pegar a RF 70-200 f2.8, ou seja, a top, né, a 70-200 top para mirrorless, 2.800 dólares. E se eu pegar uma 70-200 f4 constante, né, ela vai sair por 1.500 dólares. Então, pessoal, é uma diferença de 1.300 dólares. Isso significa o quê? Então, é uma diferença de 6.700 reais, pessoal, é muita diferença. E por isso que eu acho que vale muito a pena investir nesse segmento de lente, né, que é as top, um pouquinho abaixo, as top B. Eu acho que não compensa comprar uma lente para esse tipo de fotografia, tá ok? Que a gente está falando aqui, né? Eu acho que não compensa comprar por causa da diferença de preço e você vai ter praticamente a mesma qualidade. Então, assim, moçada, todas as marcas aí de lentes, né, de equipamentos, elas têm essa linha que é top B, top um pouquinho menor, por causa dessa questão da abertura, né? Todas têm. Então, você procura esse tipo de lente e você vai ter praticamente aí a mesma qualidade e uma diferença de preço que às vezes chega à metade do preço de uma lente top, né, da top da top. Então, pessoal, esse é o tipo de lente que eu acho que é a lente ideal, vamos dizer assim, a lente que você deve ter aí como objetivo. Então, claro, se você, né, hoje em dia os equipamentos estão caros e essas lentes têm um preço aí ainda puxado, né? Mais barato que as top, mas elas ainda assim é um preço razoavelmente alto. Então, você precisa delas? Não. Você pode pegar a lente do kit, né? A lente da sua câmera de entrada que você comprou e você vai fazer fotografia. E eu sempre falo isso, sempre falo isso. Mas tenha esse tipo de lente como objetivo, né? Se você puder comprar agora, então vai em frente. Mas se você não puder, tenha como objetivo, né? Vai estudando essas lentes para na frente você comprar uma primeira lente assim. Porque em todas essas características que eu citei aqui, isso vai realmente fazer diferença, né? Vai fazer diferença. Uma série de coisas, né? Então, é possível fazer com lentes bem simples? É possível e você tem que fazer e tem que começar. Mas vai se preparando aí para aos poucos, né, adquirir esse tipo de lente. Então, a pergunta, né, respondendo a pergunta, qual é o segmento aí, qual a melhor lente para fotografar paisagem, é exatamente esse segmento de lente aqui, tá? As lentes X, que na verdade são as top B. Não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se para você, né, poder receber todo o nosso conteúdo, né, que são várias playlists falando sobre tudo de fotografia, na prática, na teoria, em campo, no mar, na floresta, na praia, nas montanhas, enfim. Toca aí no sininho para você receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo, né, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E não esqueça de deixar o seu like. Dessa forma, o nosso vídeo, o nosso canal ganha relevância no YouTube. Tá ok? Valeu, fecha por aqui.